Vamos fazer uma mini live hoje falando um pouco sobre esse assunto, né? Análise de requisitos legais. Na semana passada esse havia sido o tema vencedor, mas acabou que na segunda-feira eu não pude fazer essa live, né? Eu tive algumas demandas aí que me tomaram bastante tempo, então infelizmente eu não pude fazer. Hoje também é um dia que a gente vai correr um pouco, né? Algumas demandas aí vem sempre ocupando o nosso espaço, o que é bom, né? Quando tá tendo muita demanda assim, isso quer dizer que estão havendo coisas aí que nós devemos estar fazendo. Bom, então é isso, né? Passou mais ou menos um minutinho aí que a gente está aqui. O pessoal que tiver interesse vai entrando aí. Quem não puder ver esse vídeo ao vivo, eu vou deixar ele no IGTV. Quem preferir assistir vídeo pelo YouTube, eu vou subir esse vídeo no YouTube também. E se não amanhã, na quarta, né, na quinta na verdade. Jairo, satisfação ter você aqui. Thalita, Mariane. Bom, então é isso, galera. Vamos falar um pouco sobre... Boa noite, galera. Boa noite a todo mundo. Vamos falar um pouco então sobre essa questão da análise dos requisitos legais. O que é isso? Para que serve isso aí? E como que é feito nas empresas de verdade, né? Bom, essa questão da análise dos requisitos legais, basicamente, ela é feita para o seguinte cenário, né? Você é uma empresa e você tem que atender todas as legislações aplicáveis àquela área de atuação, né? Então, se você é uma empresa que trabalha na construção civil, você tem lá X legislações específicas à construção civil que devem ser atendidas por você, né, como no papel de empresa, e você vai ter legislação voltada para a segurança do trabalho, legislação voltada para meio ambiente, legislação voltada para transporte de resíduos que são gerados ali nas suas atividades, outras legislações em geral, né? Então, previdenciária, trabalhista, o que quer que seja, né? E basicamente a gestão desses requisitos legais é o seguinte: quais são as legislações que eu devo estar atendendo, como que eu garanto que eu estou atendendo e como que eu sei quantas legislações eu ainda preciso atender. Anderson, satisfação, você sumiu, cara. Você sumiu, que bom que você voltou. Você tinha sumido, senti sua falta nas últimas lives. Eu fico feliz de você ter voltado. Dicas de SMS, meu amigo Ramirão. Fico satisfação em ter você aqui mais uma vez. Eu sempre fico muito feliz de poder falar para vocês aqui. Eu acho que é muito bom, é muito gostoso compartilhar um pouco do conhecimento, né? Vocês também sempre falam comigo, sempre participam dessas lives, né? Essas lives elas são muito legais porque a gente sempre troca muita ideia, né? Então eu acho isso muito legal. Ramirão, tamo junto. Então basicamente, né, você precisa entender quais são as legislações que você precisa atender e como você vai atender isso. Ah, que isso, Jair? Queria eu, rapaz. O cara são vocês aí que gastam do tempo de vocês aí para me ouvir falar. Obrigado aí, galera. Bom, então, basicamente, né, você vai ter que entender e buscar quais são as legislações aplicadas para aquele campo de atuação ali, onde você, ou aquela empresa que você presta o seu suporte, ela trabalha. Né? Quais são as, não vou dizer dificuldades, né, mas quais são, o que pega nisso aí? O Brasil, ele é um país que ele tem muita legislação, né? E a gente sabe que existe uma hierarquia, né? A gente tem as legislações que são feitas no âmbito na esfera federal, na esfera estadual, na esfera municipal. E, obviamente, você como uma empresa, né, a depender do seu tipo de atuação, do tamanho da sua empresa, você tem que atender a todas elas, né? Cada legislação ela é aplicável a um determinado tipo de empresa e de tamanho de empresa, né? A gente sabe bem disso aí. As próprias NR são a prova viva disso, né? Se a gente for pegar a NR4, por exemplo, né? Quem faz as empresas que têm obrigatoriedade de ter um SESMIT, né? Tá lá no quadro 2, né? E depende muito do tamanho da empresa, né? A mesma coisa da CIPA e etc. Mas às vezes a gente fica apegado em NR, em portarias em geral, mas a gente não presta atenção, ou às vezes a gente não se atenta
há outras legislações que são aplicáveis no campo de atuação da empresa. Quando a gente fala, na verdade, de legislação trabalhista e legislação previdenciária, essas aí até que não são muito complexas, né? Elas são até deveras simples da gente entender, porque apesar de haver muitas medidas provisórias, elas sempre são muito faladas, né? Então a gente sempre fica ciente disso aí. Agora, o que pega muito e que eu observei ao longo da minha carreira, e o que pega muito são mudanças em legislações, por exemplo, legislações estaduais. Corpo de bombeiro, por exemplo, pega muito, né? Às vezes o profissional, por exemplo, ele tem uma expertise, ele tem uma experiência grande num determinado estado, mas aí se ele vai trabalhar em outro estado, a legislação estadual do Corpo de Bombeiros, por exemplo, já é completamente diferente, então ele já se perde ali um pouco. Meio ambiente é demais. Meio ambiente a gente tem todas as legislações, né, que são elaboradas pela CONAMA, né, a nível federal. Porém, os estados, cada estado funciona de uma forma completamente diferente, assim como o município, né? Então, existem municípios, por exemplo, que eles são os responsáveis por fazer os licenciamentos das empresas. O próprio município tem uma secretaria de meio ambiente que é responsável por isso. Já em outros municípios, às vezes no mesmo estado, não é o município que faz, quem faz é o estado. Então, você pensa assim, você como um gestor, como que você faz essa gestão, né? Como que você vai saber isso? Ô, Dicas, eu passei por isso na querida Bahia. Falar na querida Bahia, nossa amiga Thaís Cerqueira, lá da Bahia, que já não está mais da Bahia, está aqui nos prestigiando. Satisfação. Nossa amiga cabeleireira Leila. Pega a piadinha aí que ela entendeu. Bom, ninguém lembra de vigiar a legislação estadual, é difícil até de acessar. Ninguém lembra. Da mesma forma que ninguém lembra de legislação municipal. Municipal ainda é pior do que estadual. Porque quando é federal, é fácil. Assim, não é fácil no sentido efetivo de ser fácil, porque não é, porque são muitas legislações. Porém, você tem o Diário Oficial da União. Qualquer legislação que sai a nível federal, ela sai no Diário Oficial da União. Isso não acontece, por exemplo, quando a gente trata de município. O município ele não é obrigado a ter um meio de comunicação eletrônico. Então você não tem obrigatoriamente um diário oficial do município. Então qualquer mudança que surge, né, relacionada a órgãos de meio ambiente, por exemplo, né, que é o que muda muito. Segurança do trabalho não. Segurança do trabalho geralmente fica restrito por questões de INR, eles ficam restritos a nível federal. Agora, quando a gente fala de norma da ANTT, que é para transporte de resíduo, quando a gente fala sobre meio ambiente, muda muito. E como que você vai saber disso, né? Para município, às vezes algum município eles têm um quadro de aviso no município, lá na prefeitura. E para você saber que teve alguma mudança, você tem que ir na prefeitura para você saber se houve aquela mudança. É igual eu ia falar, isso é muito complicado quando é questão de meio ambiente, isso acontece demais. E aí o segredo é o quê? Você ter uma empresa, você contratar uma empresa que faz a gestão dos requisitos legais lá da sua companhia. Mas aí entra uma outra seara. Não é barato, né? Então não são todas as empresas que vão fazer esse tipo de atividade, né? Na verdade. A Thaís falou que requisito legal é o calcanhar de Aquiles. É de muita gente, né, Thaís? Eu acho, porque a legislação muda muito, muda demais. E às vezes a gente fica muito para trás, a gente tem que ficar correndo muito atrás disso aí. Eu não sou muito fã de meio ambiente exatamente porque é uma maçaroca doida a legislação, uma entrando na outra também é complicado. Eu concordo contigo, Anderson. Eu sou engenheiro de meio ambiente, mas de fato essa área ambiental, principalmente essa parte de legislação, não é uma que eu gosto demais, né? Na verdade, esse negócio está mudando aqui toda hora. Na verdade, o problema que eu vejo no meio ambiente é muito essa questão de politicagem, muito essa questão é muito voltado para documentos e muitas vezes, né, mesmo os itens que são obrigatórios de serem feitos, a gente consegue dar um jeitinho, né? Eu tenho certeza que
todos vocês que já lidaram aí com... Já coordenaram algum SESMIT ou já coordenaram algum departamento de meio ambiente com segurança e já precisou passar por processos de licenciamento, por exemplo, ou não necessariamente licenciamento, mas às vezes precisa de uma autorização para alguma coisa. Vocês sabem que existem muitos problemas relacionados a isso. Por quê? A gente sempre quando vai contratar uma empresa para lidar com esse assunto, tem sempre aquela resposta, né, que você ouve. Né? Eu já ouvi essa resposta aí já umas 3 vezes de 3 profissionais diferentes. Né? Eles dizem, tem a forma rápida de se fazer e tem a forma normal. Né? A forma rápida de se fazer, a gente entende do que está sendo falado ali, né? Então, às vezes é o cara que conhece alguém ali dentro da prefeitura, que tem toda uma forma de facilitar com que aquilo aconteça, e isso acontece e é normal. Quem falar comigo que isso não acontece, eu não acredito. Tá travando demais, acho que é minha net. Tem mais alguém travando ou é só a Thaís? Se tiver mais alguém travando, fale aí pra mim se está tendo esses problemas aí com vocês aí. Porque aparentemente está normal. Né? Eu sempre tenho um delay aqui no que eu falo a hora que as mensagens chegam, então aparentemente pra mim aqui tá normal. Se tiver mais alguém aí que tá travando, só comenta aí. Então, Thaís, ó, pro Jairo tá legal. Talvez seja aí com você aí. Né? Ah, bom, mas pica aí porque talvez pode ser que melhore. Não, se despachante é uma arte de fato, né? Na verdade, é um trabalho... tem todo um conhecimento, né? Então, é um negócio complicado, essas questões. E aí que entra essa questão do requisito, né? Para você ser um profissional, que você vai fazer a gestão, está travando? Aí, galera, ó, para quem estiver travando, né, vou sugerir o que o Dicas disse, né? Peço para sair e voltar, porque para algumas pessoas não está travando, né? Então, talvez seja alguma coisa pontual, ou às vezes é a conexão de vocês aí que pode ser que não esteja muito legal hoje. Faz esse teste, entra e sai, porque aqui tá legal. Aqui tá funcionando legal, eu acho que não é na minha não. Pode ser na de vocês aí. Bom, então, o fato é você. O que você vai fazer para saber todas as legislações vigentes para aquela seara ali, para aquele cenário que você está realizando suas atividades? E como que você vai saber que você está atendendo aquilo ali? Né? Existem 2 formas, a forma difícil e a forma fácil. Porém, a forma difícil ela é mais barata e a forma fácil ela é a mais cara. Né? A forma fácil, que é a mais cara, obviamente, é você contratar uma empresa que faz esse tipo de trabalho para você. Né? Então, essas empresas são empresas que... Vamos lá, estou preparando para vender para uma empresa a importância desse software de rastrear a legislação, porque trabalho com os 10 estados, me desejo só... Isso é complicado. Porque o problema de trabalhar em estados diferentes, é igual eu falar, não é nem a segurança do trabalho. A segurança do trabalho é muito tranquila, porque em geral é a mesma coisa. Né? Segurança do trabalho, a gente tem as legislações que são regidas por portaria, né? Então isso é a nível federal. Agora, quando entra, né, um conjunto todo lá, meio ambiente, com qualidade, etc., você tem muitas legislações estaduais, por exemplo, muda muito. Então, por exemplo, eu gosto de dar o exemplo de bombeiros. O bombeiros em Minas Gerais funciona de uma forma, o bombeiro no Rio de Janeiro funciona de outra forma, o bombeiro em São Paulo funciona de outra forma, o bombeiro lá na Bahia funciona de uma outra forma completamente diferente e é um negócio muito bizarro, porque às vezes você vai montar, por exemplo, uma brigada de incêndio lá na sua empresa, aí às vezes aqui no Rio o que você vai seguir é a NBR específica. Porém, se você estiver lá na Bahia, lá, por exemplo, lá na Bahia o Corpo de Bombeiros ele vai cobrar de você uma brigada que responda à legislação do Corpo de Bombeiros, não a NBR. Então é um negócio muito doido. Então cada estado e cada município tem as suas particularidades com relação a isso. E se você não tiver uma empresa, né, que faz esse tipo de gestão para você, você vai ter um trabalho muito grande, porque a outra opção é o quê? A outra opção... Não, o bombeiro é bizarro, cara. O bombeiro é muito bizarro. É muito bizarro. É muito bizarro. Todo lugar que você vai tem uma legislação diferente, né?
Eu conheço de Minas, eu conheço aqui do Rio de Janeiro, São Paulo mais ou menos, e é tudo muito diferente. Na verdade, assim, em geral, elas são similares, porém, similar não quer dizer igual, né? Então, às vezes, por exemplo, você muda a altura mínima que o extintor tem, a altura mínima que o extintor tem que estar do chão. Às vezes no Rio é uma, em São Paulo é outra, na Bahia é outra, e por conta de 5 centímetros, 3 centímetros, né, o bombeiro vai lá e vai medir, não passa. Aqui no Rio, mudou um pouco agora, que antes o bombeiro obrigatoriamente, ele tinha que ir lá na sua empresa, indiferente qual fosse, para poder fazer uma avaliação, era uma avaliação surpresa, né, você não sabia quando ele ia, e ele ia lá em dia. Hoje não funciona dessa forma mais, né? Hoje dessa forma você faz todo o seu procedimento, todo o seu projeto, você manda para o bombeiro, e se o bombeiro for lá na sua empresa é que você foi sorteado, né? Ao contrário do que era anteriormente, que obrigatoriamente o bombeiro tinha que ir para validar o seu projeto, para ver se o que estava no papel é o que estava no local de fato, e hoje não é assim, né? Hoje o que acontece é que você manda o seu projeto e o bombeiro confia no que você falou. Eu acho isso muito bizarro, cara. Deixa eu ver o que o pessoal tá falando aqui. Isso aqui na Bahia é o que orienta a instrução normativa do Corpo de Bombeiros. Então, na Bahia, brigada é a instrução normativa do bombeiro. Mas no Rio, por exemplo, apesar do bombeiro ter uma instrução normativa, o que é cobrado é seguir a NBR. Então, aqui em Santa Catarina a gente tem as instruções normativas, INs do CBM, né? Então, antes, de fato, revisaram o COCIP inteiro aqui no Rio de Janeiro. Então, hoje, o bombeiro não vai mais na sua empresa. Ele até pode ir se você, né, entre aspas, for sorteado para ele ir, né? Mas ele vai agora em 5, 10% das empresas porque ele confia no seu projeto. Aí existem duas formas de você enxergar isso, né? Vamos ver o que a Mariane falou. Aqui em Joinville temos o bombeiro militar e o bombeiro voluntário. Em alguns pontos as instruções normativas são diferentes. E de fato são mesmo. Aqui no Rio também existe diferença entre essas instruções. É um negócio muito estranho. Na verdade, é um negócio tão estranho, né, que se a gente for pegar o que está descrito na NBR e for pegar o que está escrito na instrução do bombeiro, as ações que você tem que tomar para montar uma brigada, dimensionar sua brigada, ter lá seus brigadistas treinados, é completamente diferente. É completamente diferente, né? E aí, qual que você vai seguir? É um negócio muito complexo isso aí, é um negócio muito complicado. Bizarro e cobra um valor absurdo de taxa de incêndio, taxa de vistoria, o que é pior, não existe vistoria, não existe. E o que eu acho disso aí? Eu acho isso complicado. Porque, veja bem, vou pegar o exemplo aqui do Rio que mudou. Eu vou lá e faço um projeto. O bombeiro está confiando no meu projeto. Anteriormente, as empresas obrigatoriamente elas faziam de fato o que estava lá no projeto. Porque o bombeiro ia lá. Hoje, com o bombeiro não indo lá, tudo bem. Vamos pegar o exemplo que nós temos, a situação que nós estamos hoje, né? Então, assim, provavelmente você tem menos movimentações, né, devido a essa questão da pandemia, etc, etc, etc. Então, agora é uma exceção, né? Mas vamos considerar que nós estivéssemos vivendo num ambiente normal, num ambiente salubre, que todo mundo estivesse trabalhando normalmente, todas as empresas funcionando nos seus horários habituais, e eu não tivesse, né, o bombeiro que fosse lá para conferir o que eu pus no meu projeto. Quando o bombeiro vai, ele está dividindo contigo a responsabilidade, né? Então, vamos lá, fiz o projeto, ele foi lá na sua empresa, liberou. Pô, perfeito. Isso quer dizer o quê? Eu como autoridade no combate a incêndio, estou atestando aqui que o seu projeto, aplicado na vida real, está conforme está no papel. Beleza, excelente, vamos embora. Eu estou aqui me responsabilizando, dizendo que está ok. Hoje, com isso não acontecendo, existem empresas e existem empresas, né? Todos nós aqui conhecemos empresas cujos donos têm um caráter um pouco duvidoso, né? Então, a gente sabe que você montar um sistema de combate a incêndio é muito caro. Se você tiver que colocar hidrante, por exemplo, é caríssimo. Toda uma rede de incêndio é muito caro. Se eventualmente você tiver que colocar splink, é mais caro ainda. É muito caro, né? Se a gente for trabalhar com um sistema de rede de incêndio
Hidran é muito caro, não é barato. Então, o que eu faço? Né? Se eu sou um cara que tem sei lá, sou meio duvidoso no meu caráter, né? Eu sou dono de uma grande empresa e eu tenho um caráter um pouco duvidoso. Eu tô ciente que o bombeiro não vai vir na minha empresa, eu vou fazer o meu projeto e por fora eu vou estar atendendo. Mas se eu for ouvir ali dentro, se eu for pegar ali dentro, nas pequenas nuances, nos detalhes que são caros, eu não vou fazer nada daquilo. E quem vai comprovar que de fato, né, foi feito? Ninguém. Ninguém, porque o bombeiro está confiando em mim. Olha que jogada. E qual que é o problema disso? Se eu tenho uma empresa que lida, por exemplo, com inflamáveis, né, principalmente inflamáveis, combustíveis, é mais difícil pegar fogo, né, mas inflamável é muito fácil de pegar fogo. Né, o ponto de fulgor é muito baixinho, então para pegar fogo é muito fácil. Né, solvente, éter, tiner, né, tudo que tem lá um ponto de fulgor abaixo de 60 graus é muito fácil de pegar fogo. Né. Então se eu pego fogo numa empresa que não faz o que tem que ser feito, isso pode alastrar para outras empresas, pode alastrar para a residência, pode alastrar para, sei lá, quaisquer florestas que existem próximos ali daquele local. E isso causa uma consequência muito maior do que anteriormente. Né? Então, assim, eu acho muito complicado isso aí. Vamos lá, Ramirão, ninho do urubu liberaram de longe, deu merda. Liberar de longe não dá certo. Na verdade, às vezes as pessoas tentam confiar na palavra do outro, né? Mas é complicado esse negócio, né? É complicado. Eu mesmo não faria isso. Eu não ouvi relatos de um prédio aí com 400 pessoas sem alarme de incêndio, alguém está assumindo risco. Com certeza. Com certeza. E isso é muito comum. Né? Isso é muito comum, Anderson. É muito comum, na verdade, isso. Né? Então, às vezes você pega... Porque quando a gente pega a legislação, né, do bombeiro para fazer licenciamento de prédio, por exemplo, para conseguir o certificado de autorização de prédio, com moradia, etc. É um negócio completamente complexo e é muito caro, né? Eu já trabalhei com isso no passado, lá, início de 2013. Início de 2013 eu já brinquei desse negócio de bombeiro. E assim, é um negócio muito... Isso em Minas, na época ainda, né? É um negócio muito complexo isso aí, é um negócio muito diferente. Wendel, eu acho que com isso as seguradoras passarão a vistoriar com detalhes o LE do Corpo do Bombeiro de CA. Eu ainda não sei. Sabe por quê? Quando a gente fala de empresa, pode até ser, né? Pode até ser, mas se a gente for pegar um prédio, por exemplo, isso às vezes não acontece, né? Então, por exemplo, você vai fazer vamos considerar lá que cada apartamento lá tem o seu seguro. Né? Nenhuma seguradora vai no apartamento para verificar se o apartamento, pelo menos, atende aos requisitos mínimos das NBRs específicas para a construção civil. Né? Eu não sei como é que funciona essa questão de seguradora no quesito geral, né? Se eles vão em todas as empresas, se eles vistoriam a questão dos prédios das partes comuns, né? Acredito que não. Se eu estiver enganado, alguém fala aí pra mim aí como é que funciona isso aí. Mas eu não sei. Eu não sei se as seguradoras elas vão fazer o que o bombeiro deveria fazer, né, por exemplo. Talvez sim, talvez não. Bom, a outra forma, né, isso tudo que a gente tá falando para questão de empresas que fazem um gerenciamento de requisitos legais para vocês, né? Então eles têm lá um corpo de advogado, um corpo de pessoas que ficam lendo normas para saber se houve uma portaria nova que pode te atender ou não, que pode te atingir, na verdade, né, ou não, né, você deve ser obrigado a seguir ela ou não. Daí a forma fácil é aquela de você olhar, porém a forma barata, né, a forma barata de você olhar, porém é uma forma extremamente difícil de ser feita na prática, né, porque você vai ter que ficar olhando o Diário Oficial da União todo dia, vai ter que ficar lendo lá o Diário Oficial do Estado diariamente, e depender do município, se não tiver portal de comunicação, você tem que ficar indo na prefeitura diariamente lá para saber se houve alguma mudança. Eu acho isso muito complexo. A vantagem de você trabalhar com uma empresa que faz uma gestão para você é o quê? Essa empresa, ela tem profissionais específicos para te atender. Essa empresa, geralmente, elas tem todo o software dessas empresas, né? Geralmente elas mostram para vocês a quantidade de legislações que vocês têm que atender.
quantas legislações vocês estão atendendo, quantas legislações faltam para vocês atenderem. Na prática, isso funciona muito bem para empresa certificada, né? Para empresas certificadas isso funciona muito bem. Só que não são todas as empresas que tem lá esse portalzinho, que tem essa carinha lá que mostra o gráfico de quantidade de norma atendida, de quantas normas vocês precisam atender ainda, quem que deve atender qual norma, né? Qual que é o departamento ali dentro da empresa que deve atender aquela determinada norma. Não são todos que têm isso. Bom, Thaís, essas empresas são a mão na roda. Com certeza, né? Porque sem essas empresas, você fazer a gestão dos requisitos legais é muito difícil. Você teria que ter pessoas dentro do seu SESMIT ou dentro lá da sua companhia que fosse especializadas ou específicas para ficarem olhando atualização de legislação. E igual eu havia falado, a legislação trabalhista ela é muito simples, né? Porque legislação trabalhista é via portaria, então é muito fácil de você ficar sabendo que houve alguma mudança, né? Principalmente quando é NR, todas elas vão para votação, você tem, né, a participação na comissão tripartite, aberta para consulta pública. Agora, outras não, né? Então, o meio ambiente, por exemplo, sempre dou esse exemplo, que ambiente é foda. Se você for mexer em alguma legislação relacionada a transporte de resíduos, se for da NTT, é complicado. E outras também, né? Então, por exemplo, se você trabalha próximo de aeroporto, você tem legislações lá da ANAC que você tem que atender. Vamos lá, Wendel. Quais são os requisitos legais aplicáveis às obrigações de cada requisito? A ideia é a empresa gerenciar os requisitos legais. Sim, não, com certeza, né? Porque na verdade, né, o que acontece é assim. Você tem vários requisitos. E dentro de cada requisito ali, ele tem uma obrigação diferente, né? Então, assim, como que você vai fazer esse controle se você está atendendo ou não? No passado ainda havia muito, e no passado que eu digo não, é um passado bem recente, havia muito aqueles Excel, né? Que o pessoal fazia um checklist e ia marcando no Excel se estava sendo atendido ou não. O problema de Excel é que o Excel não atualiza sozinho, né? O software já atualiza, não é sozinho, mas para você que está contratando, você tem uma atualização meio que automática, né? O problema disso é o quê? É a questão do preço, porque não é barato. Na verdade, é bem caro. E assim, empresas pequenas ou empresas médias, porque no Brasil é complicado, porque assim, a gente tem o hábito de achar que a empresa, o cara empresário, ele é rico. E não funciona bem assim. Muitas empresas, eu vou dizer para vocês, a maioria, né, em questão de volume, são empresas, e de fato são, né? A maioria das empresas são empresas no Brasil, as empresas que mais empregam no Brasil são empresas de médio e pequeno porte, né? Então, às vezes a gente fica sempre na cabeça daquelas grandes empresas que contratam, que tem 2, 3 mil funcionários dentro de uma mesma planta, mas isso aí não é a regra, isso aí é a exceção. A regra é a empresinha pequena que tem 3, 4 funcionários, 5, 6 funcionários, é aquela empresa média lá que tem 15 funcionários, essa aí que é a regra. Empresas com grandes funcionários, isso aí é a exceção. Então, às vezes você vai fazer um gerenciamento, vai contratar um serviço desses para esse tipo de empresa, você vai pagar por mês ali R$1.000, R$2.000, R$1.500. Você tem todo um custo gigante para você fazer o levantamento inicial, né? Para assinar contrato, você paga mensal, você paga para fazer levantamento de legislações vigentes aplicáveis. Uma jogada dessa, uma paradinha dessa, né? Você tem uma empresa que gere lá o seu sistema, e não sai por menos de R$20 mil por ano, a depender do porte da empresa. Se for uma empresa de porte médio ali, porte pequeno médio, já sai uns R$20 mil por ano. E a gente pensa, pô, R$20 mil não é nada. Não, R$20 mil é muito dinheiro. R$20 mil é muito dinheiro, não é pouco não. Vamos lá, problemas que já vê por aí. A empresa compra esse serviço de rastreio legal, mas esquece de manter o serviço atualizado. Ah, isso acontece. Porque, na verdade, né, você contrata lá a empresa. Mas aí quem vai dizer se está sendo atendido os requisitos ou não é você, né? Então, assim, eu contratei lá para minha empresa. Mas aí quem vai ficar... A empresa que eu contratei, ela vai me apontar, Jordão, você tem que atender isso, isso e isso. Mas quem vai dizer na empresa lá, no software lá, se foi atendido ou não, sou eu. Algumas empresas, elas disponibilizam, né? Elas vendem para você uma mão de obra que a pessoa vai lá para sua empresa
senta lá contigo para você dizer se atendeu ou não aquele requisito, ela vai lá e ela mesma atualiza para você. Né? Outras empresas não, você vai ter que você mesmo entrar no software, dizer que atendeu, e anexar lá a evidência. Né? No mundo perfeito, como é que seria? Você contrata uma empresa dessa, essas empresas sempre tem um campinho lá no software delas, onde você consegue colocar a evidência do atendimento àquela ação, você faz o que tem que ser feito, pega a evidência, coloca lá dentro. Porque numa auditoria, você senta, abre o seu gerenciador de requisitos legais e à medida que o auditor for te perguntando coisas, ou pedindo para ver coisas, você simplesmente vai clicando e abrindo, clicando e abrindo, clicando e abrindo. Você não sai do seu software de sistema de gerenciamento legal, mas isso aí também não é a regra, né? Isso aí é exceção. Porque você gasta um HH muito grande para manter esse tipo de software preenchido. Você gasta muito tempo, demora muito, porque as normas mudam com muita frequência, não a nível federal, a nível estadual e nível municipal. E quando eu digo que muda, muda muito. Então, assim, com muita frequência você tem que ir revendo essas normas, tem que ir fazendo um double check para saber se falta alguma coisa, se não falta. O meio ambiente só me faz chorar também. Praticamente impossível fazer sem o software. Também acho muito difícil ainda. Você fazer esse tipo de tratamento sem o software é muito difícil. Né? Fazer isso na mão, o cara que vai lá, fica entrando no Diário Oficial da União, Diário Oficial do Estado, é complicado. Eu entreguei a auditoria assim, tudo dentro do software. Isso que é o ideal, né? Você senta lá no software lá e você começa só a mostrar lá. Porque partindo do pressuposto que o software, ele te mostra todas as legislações que você tem que atender, e partindo do pressuposto que você deveria alimentar o software com as informações dizendo que você atende ou não aquele determinado requisito, e o software tem o campo para você colocar a evidência lá que você atende, você deveria, né, as empresas deveriam ter condições de fazer suas auditorias baseadas no software. Aí que entra a seara, né, na verdade. Eu já vi isso em empresas não certificadas, essas empresas de gerenciamento de requisitos legal, empresa não certificada? Não, nunca vi, nunca vi. Só vi isso em empresas certificadas. Muito porque é a questão que eu havia falado para vocês. Primeiro, porque é caro. Segundo, porque se você não é uma empresa certificada e se você presta serviços B2C, né, ou seja, é o Business to Client, você não tem muita auditoria, você não sofre muita auditoria. Porque essa história de falar que o Ministério da Economia faz muita auditoria, isso é conversa fiada. Eu já vi o Ministério da Economia fazer, que na época né, não era nem o Ministério da Economia, era o Ministério do Trabalho, fazer auditorias com uma certa frequência em construção civil. Você tinha uma obra grande, o Ministério do Trabalho ia lá para fazer uma auditoria na empresa e nos fornecedores daquela empresa ali. Eu lembro, foi em 2013, eu passei por uma situação dessa, eu estava começando nessa área de segurança ainda, eu estudava, mas ainda não tinha nem formado em segurança ainda, eu até passei por um probleminha nessa empresa com relação a isso, né, auditoria do Ministério do Trabalho, foi uma experiência legal ali. Mas salvo isso, né, se você é uma empresa que atende a pessoa física, dificilmente você vai sofrer muitas auditorias. Dificilmente. Você sofre muitas auditorias quando você é uma empresa certificada, que aí obrigatoriamente você sofre as auditorias externas anuais, né, de manutenção, de certificação. Você tem dois tipos de auditoria, né? Você tem a auditoria de manutenção e a auditoria de recertificação. São três: certificação, manutenção e recertificação. Então você obrigatoriamente tem essas auditorias, né? E se o seu sistema de gestão lá dizer que você tem que fazer auditoria interna, assim tem que ser feito e etc. Agora, empresas que prestam serviço para outras empresas, muitas vezes as outras empresas fazem auditorias na sua empresa devido lá ao procedimento de gestão de contratados que elas têm que determina isso. Agora, se você atende o cliente final, né, se é B2C, se você for B2B, né, business to business, aí você sofre auditoria com maior frequência. Se for business to client, esquece. Trabalhei um tempão numa empresa
de construção civil na época, tempão. Essa empresa ela tinha como foco, ela atendia muito, ela fazia muito B2C, B2B, né, business to business, porém ela tinha uma grande quantidade de clientes, pessoas físicas, né, era uma empresa de construção civil que fazia obrinha lá. Então tinha muitas obras que ela atendia, era B2C, né, era business to client. Então, quando eu entrei nessa empresa, ela só atendia o client, era só B2C, a empresa foi crescendo e tal. Então no início não tinha auditoria de nada, não tinha nada. Né? Só foi começar a sofrer umas auditorias quando de fato começou a prestar serviço para umas empresas de maior porte, porém não eram as empresas, não eram as construtoras que faziam as auditorias. Né? Foi uma vez especificamente que o Ministério do Trabalho fez uma auditoria numa das obras dessa empresa e a empresa, por ser contratada, ela precisou, né, participar dessa auditoria. Na empresa de petróleo que eu trabalhava, toda semana tinha ao menos 2 e-mails informando mudança de legislação relevante para o contexto. É impossível atender 100% sem software? Eu também acho que é. Na verdade, eu acho que até quando você tem o software é difícil de atender porque é tanta mudança, mas tanta mudança, e às vezes você leva tanto tempo para implementar a mudança lá na sua empresa, que quando você termina de fazer aquela implementação ali, já surgiu outra norma com aquele mesmo teor que você tem que atender também, é um negócio complicado. A FT só vai em obra porque mata muito e averiguar a denúncia. É isso, né? Assim, porque na verdade, e assim, é engraçado, a gente tende a achar que a quantidade de AFT é pequena, né? No Brasil, eu me lembro, alguns anos atrás, eu tinha visto esse número, não tem muito tempo, devo ter visto esse número aí há uns 2 anos atrás, né? Que o Brasil tinha uma quantidade X lá de auditor fiscal do trabalho, que se você dividisse pela população, daria 15 auditores a cada, não sei se a cada 100 mil trabalhadores, eu não me lembro, né, dessa comparação dos números exatos. Mas eu não quero chegar com isso. A primeira vez que eu li aquilo, eu falei, nossa, é muito pouco, ou era 100 mil empresas, era um negócio assim, nossa, é muito pouco, 1000 empresas, nem me lembro. Eu achava que era muito pouco. E aí, num outro momento, eu dando uma lida, acho que na época era acho que eu estava lendo, era alguma legislação da OIT, alguma recomendação da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, eu não me lembro exatamente qual era. Ou era, não sei se era, não lembro se era política de segurança da OIT, bom, não me lembro. Depois eu vou até ver se eu busco essa informação de novo aí. A referência que tinha lá é que havia uma recomendação de que houvesse 18 auditores fiscais do trabalho, né, nos países específicos lá, para o mesmo grupo de empresas ou trabalhadores que eu não me lembro. Ou seja, no Brasil era 15, a recomendação era 18. Então assim, 3, é uma diferença muito grande? Não. Isso quer dizer o quê? Que o Brasil, aos trancos e barrancos, mais ou menos atende ali o que a OIT fala, né? Mas aí eu lembro, por exemplo, um exemplo que tinha essa questão de AFT, lá quando eu morava em Minas, o município e redores tinha mais ou menos 3 mil empresas, né, 3 mil CNPJs, e haviam 3 AFTs que atendiam essa região aí. Então assim, mesmo que fosse um AFT por empresa por dia, ele não conseguiria atender, ele não conseguiria voltar naquela mesma empresa em menos de, sei lá, 2 anos. Então, assim, de fato, ele vai mesmo, é só quando a obra está matando muito, ou então quando tem denúncia, né, quando tem aquela questão de condição de trabalho escravo, o pessoal vai se tiver denúncia. Mas, em geral, é isso, é muito difícil ir muito, né? Então, até mesmo, por exemplo, no offshore tem aquela questão da Operação Ouro Negro, né? Não acontece com muita frequência, né? Como é que você vai juntar aquele corpo todo para fazer esse tipo de auditoria? É difícil, né? Bom, gestão de requisitos é essa, né? Então, assim, existem algumas empresas boas aí, você tem Verdigai é uma boa, Ius Natura é outra boa, essas são as que eu conheço, que eu já trabalhei com elas no passado. Existem outras que são mais fraquinhas um pouco, né? As que eu acho boas e que eu já trabalhei com elas são essas duas aí. Bom, galera, 40 minutos. Esse tema, apesar de ser um tema legal, né, a gente falando assim,
A gente até consegue se estender bastante falando, né? Mas o tema em si, ele não é tão grande, né? Se a gente for pensar na importância e como atender, né? Então, basicamente, você tem duas formas, se fosse resumir isso aí, né? Você tem a forma barata, porém difícil, que é você mesmo fazer a sua gestão, e a forma fácil e porém cara, né? Que é você contratar uma empresa para estar fazendo isso aí. Bom, galera, agradeço aí a presença de todos vocês. Alguém tem alguma dúvida, quer falar alguma coisa? Ou podemos ir pro print aqui, print da live, né? Vamos vocês escrevendo aí, eu vou tirar o print da live aqui. Voltando. Antes que vocês se perguntem aí se eu mudei meu visual, não mudei meu visual. O cabelo cresceu mesmo. Aí eu falei, pô, vou até passar para trás aqui, mas essa semana já irei voltar pro meu visual estilo Van Diesel. Aquele visual que só aqueles que têm pouco cabelo como eu sabem como que é. Bom, galera, seguinte, 2 recados aí também só para vocês saberem. Essa semana eu vou fazer uma palestra pro aplicativo Senhor SMS. Vou estar falando sobre espaço confinado lá. Acho que é dia 5 que eles vão liberar essa palestra lá. Então, vou ter uma palestrinha lá que vai ter entre meia hora e 1 hora falando sobre espaço confinado, sobre NR33, na verdade, né? E acho que na semana que vem também, eu não me lembro, eu não sei a data exata, tem um congresso de segurança do trabalho que chama CONST, que é Congresso de Segurança de Saúde do Trabalho, né? Eu vou estar gravando também, já gravei na verdade, um mini treinamento lá de atendimento de PGR, tá? Então, provavelmente quando eu receber o link lá de divulgação desse congresso, eu vou compartilhar aqui com vocês. Então, se vocês estiverem aí interessados aí, eu vou divulgar o link para vocês aí, tanto do link do Senhor SMS quanto o link desse congresso aí, né? O Senhor SMS eu vou estar falando de espaço confinado. O congresso eu vou estar falando, vai ser um mini curso sobre programa de gerenciamento de riscos, né? Que eu vou falar lá mais ou menos lá. Tá menos sucinto do que tá no e-book. O e-book eu acho que tá mais claro a forma que é feito, mas de qualquer forma eu vou estar falando lá também. Quando eu tiver esses links aí de divulgação aí eu passo para vocês aí, tá ok? Bom, põe aquele countdown no lembrete porque ajuda muito.